Então, meus amores, a gente já viu o básico da progressão aritmética e agora a gente vai ver também um pouquinho sobre a progressão geométrica, né? O básico do básico. Então, a progressão geométrica, ela é também baseada numa sequência numérica, só que agora a razão ela é encontrada a partir de um quociente. Por isso essa letrinha aqui, né? Quociente, a gente já sabe, é o resultado de uma divisão, né? Então, a razão da PG, que a gente vai ver agora, ela é encontrada fazendo uma divisão. E essa divisão ela é feita a partir do segundo termo, né? Dividido pelo seu anterior. E aí a gente vai encontrar a razão. Então, sempre que a gente quiser encontrar a razão de uma PG, nós vamos fazer uma divisão. Qualquer termo a partir do segundo, dividido pelo seu antecessor, dentro da sequência. A PG, diferentemente da PA, que os termos, a razão ela era adicionada, na PG ela é multiplicada, tá? Então aí diz assim, a progressão geométrica corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q ou razão entre um número e outro é sempre igual. Então, como na PA a razão era constante, na PG ela também é constante. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão estabelecida na sequência corresponderá ao próximo número. Por exemplo, aí você vê uma PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Você vê que é como se nós tivéssemos aí uma potência, né? Porque o primeiro termo multiplicado pela razão dá o segundo. Então, aí no caso, você já percebe que a razão é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Né? Então, vai sempre sendo multiplicado pela razão para se obter o próximo termo. E aí é como se nós formássemos mesmo uma potência de base 2, né? A partir do expoente 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado ao cubo, né? E assim sucessivamente. Então, olha só. Então, nesse exemplo aí, nós podemos constatar que a razão ou quociente dessa PG, né, é o número 2, né? Então, quando eu pego 4 dividido por 2, dá 2. Se eu pego 8 dividido por 2, também dá 2. Se eu pego 16 dividido por 8, também dá 2. 32 dividido por 16, também dá 2, né? Então, a razão, ela é constante, tá? Ela não altera. Se você pegar uma sequência, né, que queira se passar por uma progressão geométrica, se a razão mudar, então, não é uma PG, certo? E aí, na PG, você vê que a razão, como ela é constante, ela pode ser qualquer número racional, né? A razão pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser uma fração, ela só não pode ser zero, né? Porque não tem nenhum número que dividido por outro é zero, né? E aí, como é que a gente vai classificar uma progressão geométrica, né? Então, a progressão, ela também é classificada de acordo com a razão. Mas também a gente leva em consideração o primeiro termo, tá? Para a gente poder classificar essa progressão. Por exemplo, a progressão geométrica, ela pode ser crescente, né? Quando é que a progressão vai ser crescente? Quando o primeiro termo for positivo e a razão também for positiva. Então, você vai ter que observar o primeiro termo e vai ter que observar a razão, tá? E se a razão é positiva e o primeiro termo também é positivo, ou seja, maior do que zero, então nós temos aí uma progressão geométrica crescente. 1, 3, 9, 27, 81 é um exemplo aí de uma progressão crescente, né? Onde a razão é 3, né? 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido por 3 é 3, 27 por 9 é 3 e assim por diante. Se, por exemplo, nós tivermos uma
progressão aonde o primeiro termo é negativo e a razão ela é positiva, aí nós teremos uma PG decrescente, né? Quando os números são negativos, gente, quanto mais distante de zero, menor ele é, tá? Então, aí você vê, ó, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81. Você vê que a razão ela é positiva, porque menos 3 dividido por menos 1 é 3. Menos 9 dividido por menos 3 também é 3. Mas o primeiro termo é negativo, então ela é uma PG decrescente. Aí eu não coloquei para vocês uma outra situação, que é, por exemplo, quando a razão é uma fração. Mas vou deixar registrado aqui como informação, né? Se você tiver uma PG, aonde a razão é uma fração e o primeiro termo for positivo, ela vai ser uma PG decrescente. Eu vou mostrar depois um exemplo, tá? Se você tiver uma razão em forma de fração e o primeiro termo for negativo, aí você terá uma PG crescente, tá? Então, olha só. Se a razão é um número inteiro, né? Não é uma fração, como esses dois exemplos que eu coloquei. Se a razão é positiva, primeiro termo positivo, crescente. Razão positiva, primeiro termo negativo, decrescente. Agora, se a razão for fração, tá? Se a razão for uma fração, o primeiro termo sendo positivo, ela será decrescente. Se o primeiro termo for negativo, ela será crescente. E aí nós temos também uma PG oscilante ou alternante, né? Tem essas duas nomenclaturas. Quando é que você vai ter uma PG alternante ou oscilante? Quando a razão for negativa, tá? Se a razão for negativa, vai ficar oscilando, porque vai dar, um termo vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Um termo positivo, outro negativo. E nós temos a razão constante ou estacionária, tá? Que é quando a razão é 1. Então, se a razão for 1, a PG ela é estacionária. Quer dizer, o número vai ser sempre o mesmo, se repetindo dentro da PG. Então, queridos, nós já vimos que como é que se vai formando uma PG, nós já vimos como se encontra a razão. Agora, vamos ver o termo geral, que é a fórmula a partir da qual nós podemos obter qualquer termo dentro da sequência, certo? Então, olha, na PG nós vimos que qualquer termo a partir do segundo é obtido multiplicando o antecessor pela razão, ok? Então, no primeiro termo, ainda não houve multiplicação pela razão, porque ele é o termo inicial da sequência. Então, ainda não foi multiplicado por ninguém. Agora, o segundo termo, ele já foi multiplicado uma vez pela razão. Aqui, ó, o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. Então, a razão já apareceu uma vez. Então, tá aqui, ó, expoente 1. Se eu for para o terceiro termo, ele vai ser igual ao primeiro termo, só que a razão já terá aparecido uma, duas vezes. Então, expoente 2, tá? No quarto termo, ele vai ser igual ao primeiro termo e a multiplicação da razão já aconteceu aqui. Uma, duas, três vezes. Então, o expoente da razão é 3. Aí, olha só o que acontece. O expoente da razão é uma unidade inferior ao índice considerado. Então, se eu estou no primeiro termo, o expoente da razão é 0. Se eu estou no segundo termo, o expoente é 1. Se eu estou no terceiro termo, o expoente é 2. No quarto termo, o expoente é 3. Ou seja, uma unidade menor que o termo considerado. Então, baseado nisso, a gente chega na fórmula do termo geral. A n vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. N é aqui, né? Menos uma unidade.
Daí a gente tem a fórmula do termo geral da PG. Então, para encontrar qualquer elemento da PG, nós vamos utilizar essa fórmula. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN é o termo que nós queremos obter, o enésimo termo da PG. A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é o número de termos, tá? Aqui tem um exemplo, olha. Para identificar o 20º termo da PG em que a razão é 2 e o primeiro termo é 2. Então, tá aqui aquele mesmo exemplo lá, a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, aplicando aqui na fórmula, eu vou ter A20 igual a A1, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado ao valor de N, que é 20, então 20 menos 1, 19. Aí você vai fazer o cálculo da potência primeiro, 2 elevado à 19ª potência, vezes 2, que vai dar esse número. É um número muito alto. Então, geralmente, quando é um número muito alto, a gente nem calcula a potência, a gente deixa mesmo na forma de potência. Se for um número menor, aí sim a gente faz o cálculo da potência, tá certo? Então, agora nós vamos para os exemplos e, posteriormente, o exercício para vocês. Então, vamos lá, ó. Como que a gente faz para encontrar, então, a razão da PG? Então, a razão, você pega segundo termo, divide pelo primeiro, ou então o terceiro pelo segundo, como quiser. Então, a razão aqui vai ficar, o segundo termo é 15, o primeiro termo é 5. Então, a razão é 3. Aqui, segundo termo, 12, dividido pelo primeiro, que é 4. Essa fungada foi ótima. Dá 3. Tá? Então, ó, se eu pegar 36 por 12 também dá 3. 108 por 36 também vai dar 3, tá? Aqui, eu vou pegar menos 3, dividir por menos 12. Joguinho de sinal, menos por menos dá mais. Aqui só dá para simplificar por 3. Vai dar 1/4. Tá? Então, essa é a razão. Dados primeiro termo e a razão de cada PG, determine em cada caso seus 5 primeiros termos. Então, o primeiro termo aqui é 4. Para obter o segundo termo, é só eu multiplicar pela razão, que é 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, 324. Pausou? Aqui, A1 é 20. Então, vou pegar aqui 20, multiplica pela razão que foi dada, que é menos 2. Então, 20 vezes menos 2, 40 vezes menos 2, ó, menos vezes menos fica mais. 80 vezes menos 2, 160 vezes menos 2. Play. Agora nós vamos aqui classificar essas progressões geométricas. Então, como eu falei na explicação, você vai observar o primeiro termo e a razão para poder classificar ela em crescente ou decrescente. Aqui na letra A, o primeiro termo é 7 e a razão é 3. Então, como a razão é positiva e o primeiro termo também é positivo, ela é crescente. E aqui você consegue observar perfeitamente, né, que ela está crescendo, né? Ela está crescendo. Aqui, o primeiro termo é menos 9 e a razão, ó, menos por menos vai dar mais, 90 dividido para 9 é 10. Quando a razão é positiva e o primeiro termo é negativo, ela é decrescente. E aí eu já falei para vocês, né? Quando os números são negativos, quanto maior, mais distante de zero.
Essa aqui, você está vendo que é o mesmo número que está se repetindo. Então, a razão aqui, olha, 4 dividido para 4 é 1. Ela é uma estacionária. Né? Tá tudo paradinho. Aqui, a razão, se eu pegar menos 3 dividido por menos 30, menos por menos dá mais, aqui a razão será 1/10, né? O primeiro termo aqui é negativo. Então, quando a razão é uma fração, tá? A razão é uma fração, primeiro termo é negativo, ela é crescente. Observa aqui, olha, que os números são negativos e eles estão ficando menores, então eles estão chegando mais perto de zero. Por isso, ela é crescente. Essa aqui, a razão, se eu for dividir 2 para 4, vai dar meio. E o primeiro termo, 4, é positivo. Quando a razão é uma fração e o primeiro termo é positivo, ela é decrescente. E aqui você vê que está diminuindo, né? Aqui, a razão... Stop. Eu fiz uma pequena alteração aqui no sinal, que é para eu poder mostrar para vocês quando a PG é alternante, né? Calculando aqui a razão, olha, 2 dividido por menos 6, mais por menos é menos, simplificando aqui por 2, vai dar menos 1/3. Então, quando a razão é negativa, ela é alternante. Isso quer dizer o quê? Que um é negativo, o outro é positivo. Um é negativo, o outro é positivo, e assim por diante. Determine o 8º termo dessa PG. Nessa PG, o primeiro termo aqui é 1. O número de termos, ele quer o 8º. E a razão é 2 dividido para 1, que vai ser 2. Então, a gente pega a fórmula do termo geral, A1 vezes Q elevado a N menos 1. E nós vamos substituir os nossos dados. Então, a N vai ser igual a 1 vezes a razão 2, valor de N, 8, menos 1. A N igual a 1 vezes 2, 8 menos 1, 7. Aqui tem uma multiplicação e uma potência. Pela regra, primeiro se resolve a potência. 2 elevado à 7ª potência é 128. 1 vezes 128, 128. Determine o primeiro termo da PG, em que A6 é 96 e a razão é 2. Então, A6 equivale a 1 vezes Q elevado à 5ª, né? Porque aqui, olha só, pela fórmula é N menos 1. Então, se N é 6, 6 menos 1 é 5. Aí eu vou substituir aqui, ó, A6 é 96, A1 eu quero saber, a razão é 2, elevado à 5ª. Calcula-se a potência, 2 elevado à 5ª é 32. Esse 32 que está multiplicando, passa dividindo. E aí, então, o primeiro termo é 3. Então, queridos, a resolução do nosso exercício de progressão geométrica, né? Primeira questão está pedindo para encontrar a razão. Então, a razão da PG você obtém dividindo o segundo termo pelo primeiro, ou então o terceiro termo pelo segundo, né? Então, eu optei por dividir o segundo termo pelo primeiro. Então, aqui, olha, 3 dividido para 1, 3. 8 por 16, não dá uma divisão exata, eu vou simplificar por 8, dá 1 sobre 2. 24, menos 24 por menos 6, menos por menos dá mais, 24 dividido por 6, 4. Na segunda questão, foi dado o primeiro termo e a razão e pediu para você obter os outros 5 primeiros termos.
Então, aqui, olha, se foi dado o primeiro termo, multiplique pela razão, você obtém o segundo. Multiplica pela razão, obtém o terceiro. Multiplica pela razão, obtém o quarto. Multiplica pela razão, obtém o quinto, tá? Ó, menos 7 vezes 2, menos 14 vezes 2 e assim por diante. Aqui, o primeiro termo é menos 80, a razão é menos 1/4. Então, menos vezes menos dá mais. 80 vezes 1/4 é a mesma coisa de 80 dividido por 4, dá 20. Agora aqui, mais vezes menos dá menos. Aí 20 vezes 1/4 dá 5. Aqui, menos vezes menos, mais. 5 vezes 1/4 dá 5/4. Mais vezes menos dá menos. 5/4 vezes 1/4, 5/16. Na terceira questão, é para a gente classificar as PG, sendo que é para justificar a resposta. Então, aqui, olha, para eu saber se a PG é crescente, decrescente, alternante ou estacionária, eu preciso saber qual é a razão e observar o primeiro termo, tá? Então, aqui a razão, olha, 3 dividido para 12. Simplificando aqui por 3 dá 1/4. Então, a razão é uma fração, primeiro termo é positivo, então ela é decrescente. Você tá vendo que tá diminuindo, né? Aqui, menos 5 dividido por menos 15, simplifica por 5, dá 1/3, positivo, ó, menos por menos mais. A razão é uma fração, primeiro termo é negativo, menor do que zero, então ela é crescente. Aqui, olha, quando os números são negativos, quanto mais perto de zero, maior ele é. Então, aqui está chegando em zero. Aqui, dividindo 1 por menos 1, dá menos 1. Quando a razão é negativa, ela é alternante. 3 dividido por 3 dá 1. Quando a razão é 1, ela é estacionária. Aqui, 4 dividido por 16 dá 1/4, né? Simplificando por 4. Primeiro termo é positivo, então ela é decrescente. Ó. Razão é uma fração, primeiro termo positivo, decrescente, está diminuindo. Aqui, menos 10 dividido por menos 20, menos por menos dá mais, a razão aqui dá 1/2, né? Dá meio, simplificando por 10. Primeiro termo é negativo, então ela é crescente. Os valores aqui estão se aproximando de zero. São negativos, estão se aproximando de zero. Então, está crescendo. Determinar o 10º termo da PG. Aqui, ó, nessa PG, o primeiro termo é 1. A razão, 2 dividido por 1 dá 2. O número de termos, ele está pedindo o 10º termo, então N é 10. A fórmula do termo geral, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu venho para cá, ó. A1 é 1, a razão é 2, e aqui 10 menos 1, 9. Calcula a potência primeiro, 2 elevado à nona potência é 512. Multiplicando por 1, fica 512. Determine o primeiro termo da PG em que A7 é 32 e a razão é 2. Então, A7 vai ser A1 vezes Q, aí ó, 7 menos 1, tá? 7 menos 1, 6. Aí eu substituo, A7 é 32, a razão é 2, elevado à sexta dá 64. 64 está multiplicando, passa dividindo. Simplifica por 32, então o primeiro termo é meio.